Olá, muito bem-vindos a mais essa aula que eu tenho certeza que vai te enriquecer com muito conteúdo. Por que essa aula é tão legal? Porque às vezes acontecem crimes nas cartas. E aí, como que você tem que proceder? E se você ficar sabendo de um, o que você faz? Ai, meu Deus! Essa aula vai te esclarecer isso e muito mais. Então, fica aqui para você aprender como lidar com isso, como resolver esse problema e fazer tua vida dar certo, fazer os teus atendimentos serem top. Se você tem interesse em fazer curso de tarô, curso de baralho cigano, entra aqui embaixo, baralhociganobrasil.com.br. E se você quer consulta comigo, aqui embaixo está passando o meu WhatsApp, é só chamar lá que a gente faz agendamento para você. E aí, já deixou o curtir nesse vídeo? Já se inscreveu nesse canal? Espero que sim. Então vamos juntos aí aprender esse conteúdo que eu estou ansiosa para trazer para vocês, um conteúdo que eu bolei aí com muito carinho, e vocês vão entender, né, que crimes reais no baralho ocorrem de verdade, porque eu já vou começar contando aí situações reais, práticas para você. Então vamos juntos aí. É importante dizer que a gente tem uma aula que explica, né, o que um tarólogo não pode fazer para não cometer algum crime. Sim, é possível tarólogos, cartomantes, oraculistas em geral e até magistas cometerem crimes. Por quê? Porque não sabem de informações como, por exemplo, que não podem aí prescrever algumas coisas, agir de má fé com alguns negócios, fazer propaganda enganosa e outras coisas mais que eu não vou ficar explicando aqui, porque tem uma aula só disso. Então, se você perdeu, já vai lá ver para não correr o risco de você ser uma dessas pessoas perdidinhas que vão fazer nhaquinha na vida, né? Por quê? Porque não se atentou ao que é necessário aí para ser um bom tarólogo, um bom cartomante, né? Então, vamos juntos. Então, já vai lá ver, a aula chama Crimes no Tarô, ok? Então, vai lá ver essa aula, que é sobre isso, é uma aula, né, muito boa. Vamos lá. Você que está aí. Se inscreveu, curtiu? Tá aqui para você, ó. Tá aqui. Aparecendo. Então, curte, se inscreve, colabora para esse canal crescer, afinal de contas, tem muito conteúdo legal. E já vamos falando aí sobre curso de baralho cigano, curso de tarô, 2 cursos completos para você. Tem como, você consegue os 2 cursos em 2023 juntos. 2024 eu prometo? Não prometo. Então aproveita agora, já entra lá e adquire o combo, que tem os 2 cursos juntos com valor bem legal, muito bom. Aqui na descrição tem links para você acessar os cursos e fazer os 2. Eu recomendo os 2? Claro que sim. Agora eu quero fazer só um, Natália. Posso? Claro que pode. Você entra lá, conhece, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque são completos. Mais de 180 aulas cada curso, e-books, apostilas e tudo que você precisa. Mas vamos ao conteúdo, que eu sei que é isso que você está querendo. Algo que pode ocorrer com você. É isso mesmo, né? Isso é algo que pode acontecer na tua vida. Você tá lá abrindo para uma pessoa, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um desconhecido, um cliente simplesmente que chegou. Chega na consulta, né, com você, se sentindo leve, feliz com o atendimento, feliz com a consulta, porque é isso que acontece numa boa consulta. As pessoas se soltam, elas começam a contar as coisas da vida, né? Se você faz um bom atendimento, vai acontecer isso. As pessoas vão soltando, vão trazendo informações de forma com confiança. E isso é um dos princípios muito importantes de você saber que é despertar essa confiança e saber que existe o sigilo absoluto e tudo mais. E aí essa pessoa confessa um grande crime. Ela vai lá e confessa que matou alguém, exemplo, né? Drástico, ai meu Deus. Enfim, ela confessa um crime. E aí, o que você faz? Essa é a pergunta para a gente iniciar essa aula e ter essa resposta, porque isso é importante, né? Quero dizer que essa aula, esse tema é inspirado em um caso real de uma aluna. Isso mesmo, é um caso real. Aconteceu, ela veio conversar comigo, a gente conversou sobre esse assunto, e aí eu falei, poxa, olha a importância de trazer isso para os meus alunos. Por isso é tão importante você assistir os vídeos do canal, porque o que tem lá no curso não é exatamente a mesma coisa que tem aqui no canal. Tem muitas coisas do canal que eu coloquei no curso, porque fazem parte, tá? São importantes. Mas alguns detalhes, algumas coisas que a gente vai vendo depois, não tá lá no curso. E toda semana eu estou fazendo aula aqui, porque são importantes para você que está aí assistindo. Por que eu quero trazer essa aula? Porque eu quero que você saiba lidar com casos como esse, de crimes reais nas cartas acontecendo, você tendo a informação, né? E isso pode sim ocorrer, ok? Vamos entender? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, porque talvez você não saiba.
Pode ser que você não saiba? Pode. Se você souber, é ótimo. Se você já sabe o que é um crime, coloca aqui, eu já sabia. Agora, se você não sabe o que era um crime, coloca aqui, gostei de saber. Para eu saber que você está aprendendo agora, ou você já sabia tudo isso e aí sabe até o que fazer. Qualquer violação muito grave de ordem moral, religiosa ou civil, punida por leis, é considerado. Assim como todo direito, como todo delito previsto e punido pela lei penal. Né? Então, existe a lei penal, Código Penal, que traz todos os crimes que existem para a gente aqui no Brasil, né? E aí tem os códigos penais dos outros países que mostram que lá é proibido, né? O que lá é crime. E quando a gente infringe isso, a gente está cometendo um crime, certo? Mas também existem, né, crimes de ordem civil, de ordem religiosa, de ordem moral. Por quê? Porque são outros tipos de códigos. Então, todos esses códigos abrangem a nossa vida, né? E quando a gente sai fora disso, a gente está cometendo um crime. Então, isso vale para tudo na nossa vida, né? Aqui a gente está falando sobre crimes em geral, então você já aprende aí o que é também. E eu imagino que você saiba, sim, infringir a lei, estou errando. Basicamente é isso que você tem que pensar, e é isso que eu espero que você pense, porque essa é a educação que é para a gente ter tido. Que, aliás, vamos conversar aqui. Falta isso nas escolas, vocês não acham? Falta, na minha opinião, e eu sempre falo isso e gosto de trazer aqui, falta falar sobre o que é a Constituição Federal, quais são as leis que abrangem o nosso Brasil, né? O que eu tenho que seguir? Porque como que você fala para uma pessoa existem leis e a pessoa não conhece? Tudo bem, ela não precisa saber detalhes de código tributário de uma empresa, mas ela pode saber o básico disso. Ela pode ter uma noção de direito na escola, assim como ela deveria ter uma noção de empreendedorismo, uma noção de recursos financeiros, de administração financeira para a vida, né, de investimentos ali e tal. Não precisava ser nada aprofundado, mas a gente consegue ver expressão de segundo grau, decolar uma tabela periódica e não sabe fazer o que é básico para a vida, né? Eu acho que isso deveria muito, assim, ter. Deveria também ter uma noçãozinha de corte e costura e uma noçãozinha básica ali também de cozinha, sabe? Por quê? Porque você precisa comer, porque às vezes você precisa costurar alguma coisa para você, nem que seja um ponto na roupa, você não vai fazer nada, né, mandar para alguém fazer isso, porque você precisa saber as suas leis, porque você precisa saber administrar os seus recursos financeiros, seja você rico ou pobre, né? Porque quando está pobre a gente precisa administrar mais ainda para dar certo todos os recursos, e quando a gente é rico a gente precisa de investimentos e tudo mais. Então você precisa saber, né? E aí a gente tem essa falta na escola, né? Vamos deixar essa reflexão aí para que você pense também o quanto é importante trazer tudo isso. Eu gosto de falar disso. Ah, e outra coisa que falta, que é muito importante falar, porque eu sou uma pessoa, talvez você não saiba, mas eu me tornei sexóloga faz algum tempo. Eu terminei uma pós-graduação em sexologia. Eu acho que falta também educação sexual nas escolas. Eu não estou falando de incentivar nada, eu estou falando de educação real, né? Também está faltando isso. Existem escolas que têm um pouquinho, mas é muito vago, deveria ser um pouco mais aprofundado, né? Um pouco mais categórico em trazer isso de uma forma legal e de uma forma igual a gente está conversando aqui. Então, são coisas aí que eu acho também muito importante de ter nas escolas. Por que eu trouxe isso? Porque é um desabafo. Porque eu acho que tem que saber, senão a pessoa não sabe nem o que é um crime e vai ficar vendo aula de tarô isso. Vamos lá. Entenda algumas premissas importantes, né? O tarólogo traz confidencialidade. Esse é um dos itens que você tem que ter na tua consulta. Por quê? Eu atendo pessoas, às vezes, que são famosas, pessoas conhecidas. E essas pessoas chegam até mim e elas não querem serem divulgadas. Assim como eu tenho alunos que adoram fazer vídeo contando das consultas que tiveram comigo, ganham brindes de consulta porque fizeram vídeo, alunos que se dão depoimentos também dos cursos, porque gostam de aparecer a carinha lá. E tá ótimo, fico muito feliz, mas tem gente que quer confidencialidade. Políticos eu atendo, e às vezes esses políticos querem essa confidencialidade. Atendo pessoas aí, atores e pessoas que trabalham nesse meio, né, dessa mídia também de televisão, de rádio. E aí a gente faz o quê? Mantém a confidencialidade. E isso é muito importante para a tua consulta, seja uma pessoa pública ou não, pode ser teu amigo. Você pode citar casos de pessoas para poder exemplificar algo, mas não cite nomes e nem de onde veio, nem dê dicas, né? O bom tarólogo deixará o cliente se sentindo bem, com vontade de interagir e de contar suas coisas. Isso significa que está fazendo um bom atendimento, ok? Isso é básico de saber fazer atendimento. Natália, tem no curso? Tem uma noção, mas se você não sabe fazer um bom atendimento, o problema não está em tarô e baralho cigano, está em você, em como você se comunica, comunicação eficaz, saber fazer atendimento. Então, vamos nos atentar para isso.
A espiritualidade traz uma energia que favorece. Então, quando você faz um bom ritual, e lá no curso você aprende a fazer um bom ritual, tem esse contato de energia. E essa energia também ajuda a ter um efeito para a pessoa ficar mais soltinha. A pessoa se abre para ter orientações e respostas. Ela está ali querendo isso. Ela te procura porque ela quer respostas e orientações. Nem sempre ela quer ouvir as verdades, mas ela está ali para ter isso. Né? Ela paga para poder ter isso. Então, ela está disposta. Automaticamente, isso contribui para ela agir da melhor forma. Né? Igual quando você fala, estou indo fazer uma coisa, eu tento fazer o melhor com ela. Com base nisso, o que a gente percebe? Que não é difícil a pessoa se abrir e confessar coisas, certo? Assim como na terapia a pessoa se abre, o tarô e o baralho cigano são formas terapêuticas, né, de atuar. Então as pessoas também se abrem. E às vezes se abrem até mais, porque elas não veem uma formalidade ali. Não é um profissional de saúde, não é um profissional mental. É um tarólogo, uma pessoa que tem o lado místico aí envolvido. Então a pessoa fala assim: ah, tô de boa. Então ela começa a confessar coisas, sejam angústias, traumas, dores. Isso é ótimo para consulta e até para ela se sentir melhor. Exemplos comuns, elas falam muito de infidelidades. E aí vem os problemas: estupros, agressões, roubos e furtos, medos, humilhações, dificuldades da vida e etc. E quando elas falam de estupros, às vezes elas estão falando de alguém que fez ou delas mesmas, de roubos delas mesmas ou de alguém. E assim vai para tudo isso, ok? Não necessariamente é a própria pessoa, pode ser outra. E assim vai, depende de cada caso. Mas isso aqui são as coisas mais comuns, ok? Os exemplos mais comuns podem ser os mais variados. É óbvio que eu não vou citar para vocês detalhes do que aconteceu com essa minha aluna, porque eu não tenho tanto aluno assim. A gente está chegando em 2.000 alunos. Ah, é bastante, é. Mas dentro desses 2.000, eu não quero, né, que ninguém se sinta desconfortável para que eu conte a historinha. Porém, envolve um desses exemplos comuns aí. Só para vocês saberem e ficarem sem curiosidade. Nosso papel, então, é o quê? Acolher a pessoa, orientar com base nas cartas e responder às dúvidas. Isso é o que a gente faz. Mas isso, nesse momento, é confessado um crime. O que você faria? Agora eu vou pôr assim, tan. Sabe o que é isso? Alguém lembra? É um tempo para você comentar aqui embaixo, né? Bem claramente o que você faria antes da gente ir para a resposta. Por quê? Porque eu quero saber o que você faria. Para mim é importante ter essa noção se você saberia realmente o que fazer. Coloca aqui, escreve nos comentários o que você faria. Nosso papel, então, é fazer esse acolhimento, a orientar com base nas cartas, né? Responder às dúvidas, como eu já falei. E temos a ética da confidencialidade sempre, seja que assunto for. Mas se nesse momento é confessado um crime, e aí, nesse caso, tem confidencialidade? Será que tem? Muito do que eu tratei aqui, né? Do que eu vou trazer para vocês, se baseia na ética dos psicanalistas. Sim, eu sou psicanalista, né? Considero totalmente aplicável aos tarólogos a mesma fundamentação. Então, é a mesma coisa que eu utilizaria na psicanálise, eu acho que os tarólogos deveriam usar. Tarólogos, cartomantes, oraculistas em geral, né? Nós temos um código de ética na psicanálise, mas não uma regulamentação específica. Já no tarô, nenhum código de ética específico existe. Existe o bom senso, mas não existe um código de ética, também não tem uma regulamentação. E aí, em casos específicos, você pode optar pela quebra de sigilo e compartilhar informações, ok? Quando há suspeita de risco de vida do cliente ou a terceiros. Só nesses casos de risco de vida ou violência doméstica em curso, acontecendo, negligência ou abuso de incapazes, crianças, velhinhos muito incapazes ou deficientes de alguma forma, enfim, pessoas que são consideradas incapazes, crianças inclusive incapazes, né? Ou quando recebe uma ordem judicial. Nesses 3 casos, você vai compartilhar as informações e não é com o seu amiguinho que você vai compartilhar, com a polícia. Então, quando tem suspeito de risco à vida do cliente ou de terceiros, quando a violência doméstica em curso, ou seja, está acontecendo uma grande violência doméstica, negligência ou abuso de incapazes, qualquer tipo de abuso, ok? Violência com incapazes também, qualquer tipo de abuso. Violência é um abuso. E quando recebe uma ordem judicial, você foi intimado. Nesses casos, você vai compartilhar as informações com a polícia, ok? Pode ser um boletim de ocorrência, pode entrar em contato com o advogado você pode fazer isso também, né? Se abrir com ele, mas o resto das pessoas você não precisa, você vai fazer da forma correta, certo? Nesses casos, você pode sim fazer isso. Você não vai dormir
sem essa, com o seu travesseirinho lá, sabendo que você tem uma responsabilidade. Nesses casos específicos você pode fazer, certo? Isso é bem importante que você saiba e que então esclareça. Então, não é o que não é a Deus dará, o que rolar rolou, o que der deu, não. Ele furtou a padaria da esquina, vou denunciar. Na minha visão, não funciona bem assim. Analise o quanto isso afeta a sociedade ou pode afetar, o que pode prejudicar ele mesmo realmente, e o que falamos antes, leve em consideração, ok? Então, se você soube de uma coisinha besta, não te cabe, né? Agora, aqueles casos te cabe, é tua responsabilidade não manter a confidencialidade nesse caso. Agora, nesses outros, você tem um livro, né? Não tem um livro ético, você tem um livro dentro de você. Eu falo isso. Médicos, terapeutas têm livros, têm essa ética mais fundamentada, né? E a gente tem aula de ética lá dentro dos cursos, por quê? Porque eu trago bom senso. Mas ética é um tema, né, que a gente já conversou aqui no canal algumas vezes, tem aqui, tem lá dentro do curso, tem muita coisa falando sobre isso. E veja a aula de ética, eu acho super importante, define o que é ética, explica de onde vem, para onde vai, como funciona, né? Quais são as bases morais, as bases éticas. Então, entra lá para ver a diferença de ética, moral, enfim. Você vai ver tudo isso, tem aula aqui no canal. Vai lá ver. Porque no curso eu trago de forma resumida, porque a pessoa quer ser um pouquinho mais prático. Mas aqui no canal eu pude aprofundar sobre ética. Então, entra lá. Então, a gente tem livros éticos, livros assim, para várias profissões. No tarólogo, cartomante, a gente não tem. E não vai ter, porque nós não temos uma associação realmente regulamentada, realmente que todos queiram integrar, realmente que faça parte. Existe um monte de coisa criada que não é, né? Não tem fundamento real ali. Então, não vai ter isso, mas a gente tem bom senso e a gente tem esse livro ético dentro de nós. E a minha sugestão de que você utilize da ética dos terapeutas, né, dos psicanalistas para você, porque é uma ética que já é baseada, né, no que dá certo, no que é coerente e baseado numa filosofia terapêutica, um olhar terapêutico para atender pessoas, que eu acho que cabe muito ao nosso tarô, ao nosso baralho cigano e a outros oráculos. Joia? Fica então essa dica aí para você de como fazer caso você realmente veja um crime acontecendo nas cartas. E não é porque você enxergou nas cartas, é porque alguém falou para você. Você enxergar, infelizmente, o que você vai poder é aconselhar a respeito. Agora, até porque pode ter um erro teu. Pode. Até porque pode não acontecer. Por quê? Porque as pessoas mudam a vida. Agora, se for confessado pela pessoa, olhe essas coisas que a gente falou aqui. Eu vou até voltar e vou citar isso de novo para você. Quando há suspeita de risco à vida do cliente ou de terceiros, quando há violência doméstica em curso, está acontecendo, quando tem negligência, ou seja, abandonou ali, deixou para lá, né, não está cuidando, ou abuso de incapazes. E quando recebe, obviamente, ordem judicial, que eles têm que cumprir, né? Nesses casos, então, aí você vai sim sair da confidencialidade e se abrir. Mas você não vai se abrir para qualquer um, não vai pôr na internet, não vai pôr no jornalzinho, não vai entrar em desespero. Você simplesmente vai conversar com um policial ou um advogado que possa também te auxiliar nisso, se for necessário. Se inscreve no canal, dá aquele curtir e eu te espero no grupo de alunos. Por quê? Porque é muito bom ter você comigo e vai ser melhor ainda você lá no curso e a gente aprendendo muito juntos. É isso aí. Curte, 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 se inscreve e até a próxima aula. Tchau!